Quero informar que as aulas são gravadas, a aula de hoje está sendo gravada. Acho que vai aparecer uma notificação para você autorizar. Espero que todos autorizem a gravação da nossa aula. Ok? Nós temos entre nós o nosso presidente de honra, também o nosso o pastor Francisco Carlos. Ele é fundador da nossa escola aqui também, o idealizador dessa escola, um pastor visionário. Ele é nosso professor aqui também. Então, o pastor Francisco Carlos é uma pessoa de referência entre nós. Nós estamos muito felizes de poder tê-lo, como nossa referência, como nosso pastor, como nosso presidente de honra, como deão do nosso seminário. E a gente vai começar a nossa aula inaugural hoje. Eu quero passar a palavra já de início ao pastor Francisco Carlos, para ele dar uma saudação para vocês. Está orando conosco também, abençoando esta aula, abençoando o nosso ano letivo. Pastor Francisco Carlos, é possível abrir sua câmera e está com a oportunidade para se dirigir aos alunos. Pode abrir o som, pastor. Nós não estamos lhe ouvindo, estamos notificando para... Agora acho que vamos ouvir. Opa, voltou de novo a fechar, pastor. O áudio. Agora sim. Agora sim. Agora estamos lhe ouvindo. Agora sim? Estamos lhe ouvindo bem. Todos estão ouvindo, né? Boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz. Uma bênção poder estar falando e vendo e ouvindo vocês também. Então, essa é a aula inaugural. É sempre prazer, sempre bom, sempre entender que Deus está abençoando o seminário, que ele está andando, produzindo frutos, alcançando os objetivos para o qual foi criado, foi fundado desde 2003. E eu dou graças a Deus, o autor da bênção é ele, e também tem sido ele que tem levantado homens e mulheres, colaboradores, para estar ajudando na administração, na direção desse seminário. O nosso Deus, ele tem um propósito em tudo. Deus não trabalha a esmo, Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com uma visão. E a visão de Deus, ele sempre passa para alguém. Alguém, com certeza, cujo coração já foi preso por ele, comprado por ele. E Deus tem nos dado essa visão há muitos anos atrás, e no transcorrer desses anos temos visto os frutos acontecendo em vários municípios, em várias cidades, em vários estados do nosso país. Eu fico muito feliz por isto. A palavra de Deus diz lá em Efésios 4:11, eu gostaria de ler, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, é nesse propósito que nós desejamos que este seminário, o CETEBISMA, dê a continuidade, preparando obreiros que já tiveram chamado de Deus para a obra do ministério. Uma das coisas que não podemos esquecer
é que o seminário trabalha com chamados, né? Com aqueles vocacionados que Deus chamou. Porque uma vez sendo chamado por Deus, vocacionado por Deus, ele encarrega de preparar. E para isso, ele tem os seus instrumentos para fazer. E meu desejo é que cada jovem que participa do seminário, que estuda este ano letivo, seja alguém que verdadeiramente tenha um chamado de Deus. Porque sem um chamado é impossível nós empreendermos essa caminhada para o ministério, porque o ministério pastoral é desafiador. É uma aventura que muitas vezes a gente anda em terreno sem conhecer, mas a proporção que vai andando, o Senhor vai nos revelando e mostrando esse terreno. Então, eu deixo aqui a minha palavra, meu agradecimento ao Senhor. Agradeço ao grande e eterno soberano Deus por ter nos ajudado a trabalhar nesse ministério, ter uma obra como esta, ainda poder participar dela de abertura de aula e também ainda ser professor do seminário. Nesse seminário, eu gosto sempre de lembrar que minha esposa, a pastora Liseni, ela foi diretora por alguns anos, ela está até aqui atrás, né, olhando para vocês. Então, nós só rogamos as orações dos alunos e dos professores para a nossa vida, nosso relacionamento como marido e mulher, como obreiro, como missionário, como pastores. Eu gostaria de concluir essas palavras orando ao Senhor, pedindo a sua graça e misericórdia, a sua ajuda, a sua unção, a sua capacitação para este ano que nós estamos começando hoje na primeira aula. Senhor soberano e eterno Deus, Tu és aquele que idealizou e executou e dá continuidade a esse trabalho. Nas Tuas mãos entregamos cada aluno, cada professor, entregamos cada matéria que será estudada para que possa pôr em prática no transcorrer do Teu ministério. Senhor, nós precisamos da cobertura do Teu Espírito Santo. Estamos com momentos difíceis na nossa nação, mas eu creio que o Deus provedor não permitirá que haja nenhuma falta nenhuma para que esse trabalho continue. Estenda Tuas mãos sobre pastor Paulo, diretor, irmã Giovânia, secretária executiva, os professores, sobre os alunos, para que Deus seja glorificado através de cada vida, cada obreiro que sairá dessa casa de profeta. Muito obrigado, Senhor. Vivemos e existimos e nos movemos, porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos cobrem. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Um abraço e a paz do Senhor para todos. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Francisco Carlos, pastora Liseni, como o pastor bem disse, foi nossa diretora e antecessora aqui, né? Eu estou muito feliz de tê-los com a gente. Também agradecer a todos os irmãos que aqui estão, né? O pastor Anderson, que é o nosso ministrante desta aula, bem-vindo para estar conosco, o pastor Taborda, nosso professor, o pastor Wagner também, né? Obrigado você, Gilvânia, nossa secretária acadêmica, e todos vocês, alunos que estão, né, aqui, bem-vindos para estar conosco nesta noite. E depois nós vamos ter um tempinho para a gente bater um papo, apresentar também os novos colegas aí da nossa turma, ok? Mas nós, aproveitando este momento, depois de ter ouvido esta palavra do nosso presidente de honra, nosso leão, nosso pastor, aqui também, pastor Francisco Carlos, eu quero já de imediato, né, passar a palavra ao pastor Anderson, né, que vai estar ministrando para a gente esta aula
inaugural, né? Ele vai estar falando um pouquinho sobre educação teológica, os desafios, né, a importância, e nós vamos estar dando a oportunidade ao pastor Anderson. Bem-vindo, pastor Anderson, Deus te abençoe. Está com a palavra. Graça e paz a todos. Amém. Prazer estar assim com vocês, né, de novo, reunido aqui. E nós temos a oportunidade de pensar em um tema tão importante, tão caro, que é a educação teológica. E eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que está no livro de Atos. Atos, capítulo 19. Esse texto sempre falou muito ao meu coração. Inclusive, eu tinha um plano, um sonho de fazer algo parecido aqui. E eu vou explicar o porquê. Atos, capítulo 19, versículo 1. Vocês estão me ouvindo aí, legal? Direitinho, beleza? Tranquilo, né? Joia. Diz assim, Atos 19, verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Aí, geralmente as pessoas interrompem o texto aqui e esquecem de continuar lendo. Mas observe o que tem em seguida. E, entrando na sinagoga, quer dizer, há uma continuidade. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles, Paulo saiu, né? Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando, mais uma vez a palavra, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Que coisa maravilhosa. Paulo chega no local e encontra 12 discípulos que nem sequer sabiam sobre o Espírito Santo. Então, havia uma espécie de um discipulado não tão bem feito. Ele só conhecia o batismo de João. Paulo fala com eles, conversa com eles, pergunta com eles. Olha que coisa educativa, né? Faz uma pergunta. Vocês foram batizados? Olha a educação presente, né? Você começa com uma pergunta. Conhecimento, você começa com a dúvida. A gente só busca conhecer o que não sabe, né? Então, o conhecimento começa com a dúvida. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não. Nós não ouvimos falar. Aí Paulo começa a discipulá-los, ou a completar o discipulado. Depois ele vai, prega na sinagoga, como era de costume, ele sempre fazia isso. O pessoal da sinagoga, os judeus, não estavam acreditando. O que ele fez? Separou os discípulos, quem já era cristão. Separou os discípulos, se afastou da sinagoga e começou, diz o texto, a disputar com eles todos os dias na escola de um certo tirano.
E isso durou por 2 anos, a ponto de toda a Ásia ouvir a palavra do Senhor. Se vocês continuarem lendo, e é muito bonita essa história, é nesse contexto que o pessoal de Éfeso começa a se converter, inclusive magos, feiticeiros, começam a se converter e trazendo os livros de magia e queimando os livros de magia em praça pública, o que era uma soma de dinheiro considerável. Ou seja, essa disputa, esse ensino de Paulo todos os dias, durante 2 anos, foi tão poderoso, essa educação cristã, que começou a transformar a sociedade de Éfeso. Olha que texto maravilhoso. Eu queria compartilhar aqui com vocês alguns tópicos, não sei se vai dar certo, eu tenho mais costume com o Meet, mas vou tentar aqui compartilhar um slide. Deus ajuda que tem certo. Pode compartilhar aí, meu querido? Eu vou liberar aqui só um instantinho. Certo. Acho que vai dar certo, sim. Peraí. Compartilhar. Sim, já está liberado já. Deu certo? Pronto. Apareceu Ótimo, para mim, não sei se para vocês. tá ótimo. Ok, Apareceu tá aí, ótimo. ok? Uhum. Então, observe, eu não estou conseguindo colocar em tela cheia. Pronto. Então, qual o contexto bíblico desse texto, né? Para a gente entender se existe, de fato, uma importância, uma ênfase na educação teológica ao longo da história do povo de Deus. E nós vamos observar, se a gente for analisar a Escritura, eu só separei 3 textos só, mas toda a Escritura aponta que o povo de Deus é o povo da palavra. Aleluia. E por ser o povo da palavra, automaticamente é o povo do ensino, Oh, glória a Deus. da educação. Observe logo no livro de Êxodo, no capítulo 12, verso 26, que Deus diz para Moisés assim: olha, quando vocês chegarem na terra prometida, e vocês começarem a comemorar os ritos, a Páscoa, por exemplo, quando os seus filhos perguntarem o que é isso, vocês devem dizer para eles educação. Vocês devem dizer para eles que foi o que o Senhor fez, né? O Senhor nos libertou. Então, a fé do povo de Deus é uma fé que educa. É uma fé que é passada de geração para geração. É uma fé baseada em perguntas e respostas. Quando os teus filhos te perguntarem, porque é natural, né? As crianças não estavam ali, não vão entender tudo e vão perguntar por que esses rituais? Por que essas coisas? Por que nós cremos nisso? Por que a gente é diferente do mundo? Então, quando isso acontecer, vocês vão ensinar para os filhos o que é cada ritual, o significado de cada coisa. Educação teológica. Ainda no Antigo Testamento, um texto bem clássico, é o de Neemias 8, verso 8, onde a palavra púlpito aparece pela primeira vez. Neemias 8, 8, vocês devem lembrar, que é o momento onde Neemias e Esdras reúnem todo o povo para fazer uma leitura da lei do Senhor. Tinha homens, mulheres e crianças. E diz o texto, capítulo 8 inteiro fala sobre isso, que o povo estava em pé, esperando para ouvir a palavra do Senhor. Diz o verso 8 que os sacerdotes e levitas liam
explicavam e ensinava ao povo o sentido de cada palavra, de maneira que todos podiam entender o que estava na lei de Deus. Ou seja, no livro de Neemias, mostra mais uma vez que está acontecendo ali, diante daquele grande avivamento, uma educação teológica. O povo ficou em pé de manhã até à tarde, ouvindo as explicações a respeito da lei de Deus. Então, a educação teológica é tão importante que ela perpassa toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. E se a gente for para o Novo Testamento, em Mateus 28, que é o texto da chamada Grande Comissão, 28, verso 19 até o 20, embora seja o texto da Grande Comissão, nós parece que quando falamos de missões, nos esquecemos de que a educação teológica faz parte da missão. E que sem educação teológica não há missão. Porque olha o que Jesus diz. Ide e ensinai. Didaskelon é a palavra grega. Ensine a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, de novo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Observe. Ensine a guardar as coisas que eu ensinei para vocês. É incontestável o fato de que Jesus foi um grande mestre e professor. Até as pessoas que não são cristãs entendem isso e confessam isso. O nosso mestre só é chamado de mestre porque ele era professor. E se ele era professor, ele educava. Né? Ele educa a igreja através da sua palavra. Então, observe o contexto amplo da educação cristã, da importância do ensino ao longo de toda a Escritura. Eu só separei 3 textos, mas há inúmeros textos. Você vai perceber ao longo da Escritura expressões do tipo escola de profetas. Ora, lugar de ensino. Na própria época de Jesus havia sinagogas de rabis, de mestres, de professores. Observe a importância de se ensinar a fé, a palavra. Ela é passada através da educação. Certo? Agora, nesse contexto mais próximo, que é o contexto aqui de Atos 19, olha o que acontece no texto que nós acabamos de ler. Em meio à rejeição, depois que os discípulos e os irmãos ali, juntamente com Paulo, foram rejeitados, porque não estavam escutando a palavra, se endureceram, os judeus se endureceram, ao invés dele desistir, ao invés dele se calar, e ao invés da igreja se enfraquecer, fez-se ao contrário. Após a rejeição, segue-se o ensino. Observe o verso. Depois que eles foram rejeitados, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando. Essa palavra disputando já não é didáscalo, que está lá em Mateus 28. Não é simplesmente ensino. Disputando aqui é dialogai, ou diálogos. Tem a ver com, você pode traduzir isso aqui como raciocinando, discutindo com os discípulos todos os dias na escola de um certo tirano, por 2 anos. Foram rejeitados, ao invés de abandonar a fé, passaram a discutir a fé, raciocinar a fé,
todos os dias, durante 2 anos. Educação cristã. Era o que Paulo fazia na missão. Não há missão sem educação cristã. E toda educação cristã automaticamente é missionária. Outra coisa que aconteceu nesse texto, aqui nesse contexto, ao invés de eles desejarem um aprendizado imediatista, porque tem gente que acha que a fé vem em nível download. Você creu, aí automaticamente baixa um PDF na sua cabeça, você passa a saber de tudo. Aí não quer mais meditar na Escritura, né? Paulo fazia diferente. Ele perseverava ao invés de ficar no mediatismo. Durante 2 anos, todos os dias, é perseverança isso. Perseverado durante 2 anos, todos os dias, na escola de um certo tirano. Saiu da sinagoga, a sinagoga não aceitou, ele arrumou uma escola, não sei se ele pagou a escola, se o cara cedeu para ele, eu sei que ele usava o espaço da escola para ensinar a fé, discutir a fé, racionalizar a fé, discipular aqueles discípulos que estavam ali. Qual o resultado dessa discussão, desse raciocínio de fé? Transformação da sociedade. Pessoas começaram a se converter, abandonando a idolatria, automaticamente pararam de comprar imagens de deuses, principalmente da deusa Diana, foi começando a dar um prejuízo aos ourives, que vivia da idolatria. Os mágicos começaram a se converter também, parando de fazer magia. O que isso ocasionou? Uma perturbação na sociedade. E aí volta mais uma vez ao contexto de perseguição. Então, observe como a educação cristã é importante para a transformação da sociedade. Nós perdemos essa crença. Nós perdemos essa percepção de que a educação cristã transforma a sociedade. Nós reduzimos, infelizmente, a ideia de educação cristã a simplesmente a questão de seminário e absolutamente só para pessoas que querem ser pastor ou missionário. Não é. É maior do que isso. É muito maior do que isso. C.S. Lewis não era pastor. E olha como os livros de C.S. Lewis nos ajudam na fé. Né? Educação cristã. Observe ao longo de toda a história da igreja. Os pais da igreja. O conhecimento que eles tinham. Não só a vida espiritual, piedosa que eles tinham, mas o conhecimento que aqueles homens tinham. Eles chegavam a escrever livros, Justino, por exemplo, Tertuliano, e endereçavam ao imperador para tentar mostrar que a fé cristã não era qualquer coisa, mas algo de relevância. Então, esse contexto bíblico aqui que a gente está vendo fala sobre uma transformação da sociedade. Agora, qual é o contexto atual? O nosso Brasil. Uma das coisas que eu quero destacar. A sociedade brasileira, segundo dados recentes do INAF, tem 30% de analfabetismo funcional. O que é o analfabeto funcional? É aquele que lê, identifica as letras, junta as palavras, mas não consegue interpretar textos.
Ele lê. Ele escreve também. Mas ele não consegue interpretar textos. Pior. Boa parte desses analfabetos funcionais saem do ensino médio e entram nas faculdades. O que significa dizer que boa parte dos nossos universitários não sabem interpretar textos. Eu dou aula de psicologia em uma faculdade e eu percebo isso claramente. Há uma grande dificuldade de interpretar textos. Olha o nosso contexto. E se a gente for meditar mais um pouco, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Boa parte desses analfabetos funcionais vão se converter. E eles vão entrar na igreja. Eles vão fazer parte da igreja. Certo? Então, o contexto brasileiro é um contexto onde uma burrice generalizada vai se espalhando. Mas o pior não é porque as pessoas não têm a capacidade de aprender. É porque não há uma valorização do aprendizado e da educação. É só você contabilizar quantas horas nós gastamos por dia meditando na Escritura em comparação com as horas que nós ficamos na rede social. E aqui não quero ser nada de moralista com vocês, é só para vocês terem uma ideia de que nós deixamos de escutar Provérbios de Salomão, nós deixamos de aprender o que está em Provérbios de Salomão, por exemplo, para aprender pessoas que falam de internet, no YouTube, por exemplo. E desprezamos a profundidade da sabedoria que existe na Escritura. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o reino sacerdotal. Era para sermos cada um de nós mestres. Segundo aspecto do contexto atual, é que o Estado brasileiro, desde a sua origem, ele é contra a educação e, principalmente, contra a educação teológica. Meus irmãos, os protestantes que chegaram aqui, os primeiros protestantes que chegaram aqui, os congregacionais primeiro, depois vieram os presbiterianos e assim sucessivamente, batistas, todos chegavam e implantavam uma escola. Os congregacionais chegaram aqui em mais ou menos 1858, 59, por aí, e ao abrir a igreja implantavam a escola. Essa escola, quem tinha acesso a essa escola, era gente pobre, escravizados, ou escravos que já tinham sido livres, mas se convertiam, pessoas que não sabiam ler, acabavam se convertendo, ou mesmo não convertidos, mas que também participavam da escola. E olha como essas pessoas eram abençoadas através da educação, que não era nem uma educação a nível de seminário, não era o que a gente chama de educação teológica, mas é claro que nessas igrejas e nessas escolas havia valores cristãos. Você sabe o que o Estado brasileiro fez? Impedia, colocava burocracia, proibia,
Já parou para pensar quantos escravizados e ex-escravos poderiam ter acesso à educação se o Estado permitisse que as igrejas desempenhassem o papel educador? Aqui em Caetité, houve a chamada Escola Americana, que formou uma ou duas turmas. Depois, o próprio Estado brasileiro impediu de continuar com isso. Quantas vidas poderiam ser transformadas? Quantas pessoas poderiam ascender socialmente? Ou mesmo intelectualmente. Talvez não subisse de vida econômica, mas subiria de espírito. O Estado brasileiro é contra a educação teológica, porque é um Estado que despreza o ensino. Quer ver uma coisa? O Estado brasileiro não reconhece os seminários de teologia, protestantes ou católicos, como instituições de ensino superior. E quando diz que pretende se reconhecer, a burocracia que impõe é tão grande que impede os seminários de terem o título de reconhecidos pelo MEC. Agora você pense, quantos pastores ou pastoras, teólogos ou teólogas, protestantes ou católicos, quantos, se fossem reconhecidos, se tivessem o título de graduados pelos seminários, imagine a quantidade de gente preparada que a gente ia ter nessa sociedade. Porque temos, só que eles são invisíveis. Eles só podem atuar em contexto de igreja. Eles não são reconhecidos. Roberto Campos, que foi um grande político brasileiro, ele primeiro estudou para ser padre. Quando ele terminou o seminário, ele percebeu que a vocação dele não era aquela. Ele disse que ele saiu do seminário, mas não tinha um título. Ele era um erudito sem diploma. E o que acontece no Brasil hoje é justamente ao contrário. É um bocado de gente com diploma, enquanto que muitos têm a graduação de teologia, mas, infelizmente, o Estado brasileiro não olha com bons olhos. Esse é o contexto atual nosso. O Estado é contra a educação teológica. Ele coloca imposições, burocracias demais, controle demais, para que não aconteça a educação teológica. E outro elemento do nosso contexto atual é a desvalorização da própria linguagem. Ora, se existe tanto analfabeto funcional, é porque também nós não valorizamos a nossa própria língua. Se não valorizamos a própria língua, nós começamos facilmente a sermos dominados. O que é que está acontecendo agora, justamente essa discussão sobre linguagem neutra? O que é a linguagem neutra, senão a própria desvalorização da linguagem? Porque uma boa parte da população não domina a própria língua. E se não domina a própria língua, você não pode nem lutar pelos seus direitos. Você não entende o que está escrito. Você percebe a escuridão que está sobre essa nação? E automaticamente a porta aberta, a brecha, para que a igreja possa entrar e desempenhar o seu papel? Olha que contexto, que crise nós temos, mas que grande oportunidade também nós temos de fazer com que a educação cristã sirva de transformação para essa sociedade. E aí eu quero apresentar só três
breves tópicos sobre a importância da educação teológica, e um deles, vou basear bastante na fala de Lutero, na visão de mundo de Lutero, e num artigo da revista Teologia Pastoral dos Metodistas, de um autor chamado Streck, que ele fala sobre educação e cidadania. Uma das coisas que Lutero defendia na Reforma era o seguinte, que era preciso ter a educação na sociedade para que as pessoas saíssem de mendigos e se transformassem em senhores. Ele dizia que era papel das autoridades também educar as pessoas, para que a sociedade se transformasse em uma sociedade melhor. Né? Para que todos pudessem ter acesso aos direitos, a saber, viver, aprender profissões, se capacitar. Então, dos elementos de importância da educação é transformar pessoas de mendigo a senhores. Eles se tornam senhores de si. Uma sociedade bem educada é uma sociedade civilizada, é uma sociedade mais justa, é uma sociedade mais reta, menos hipócrita, menos corrupta, na visão de Lutero. Mas não é qualquer educação. Para ele, é a educação pautada na palavra de Deus. E aqui está a importância da educação teológica, a educação cristã. Porque se a educação, qualquer que fosse, melhorasse a sociedade, é só você observar na sociedade, quem destrói as nossas vidas são um dos mais educados. Os grandes corruptos são formados. Não é qualquer educação. A educação cristã, a educação teológica, pautada em valores cristãos, ela pode tirar do pó o desvalido e o fazer assentar entre os príncipes da terra. Ela nos transforma em pessoas melhores. Porque o Evangelho nos transforma em pessoas melhores. Então, nós passamos a ser senhores de si. Um elemento de importância da educação teológica é a educação e a linguagem. Ou seja, através da educação cristã, o povo de Deus vai se transformando em autônomo de si mesmo. Você passa a falar por si só. A educação dá voz ao povo. Você começa a ter a capacidade de argumentar, de contra-argumentar. Quando você se educa, quando você se enche da educação cristã, você pode, por exemplo, fazer uma universidade e não ficar abatido ou frio na fé, porque o seu professor disse que a Bíblia não é um livro inspirado, a Bíblia tem muitos erros. Tem gente que chega na faculdade e começa a enfraquecer na fé. Por que começa a enfraquecer na fé? Porque não tem uma educação cristã de qualidade, uma educação teológica fundamentada em uma boa teologia. Quer dizer, ele deixa de crer na palavra e passa a acreditar em qualquer palavra. E uma pessoa que acredita em qualquer palavra significa que ela é manipulável. Mas a educação teológica, ela me dá a possibilidade de dominar a linguagem, de eu ser senhor de mim mesmo, de me impor, de criticar, de não ser enganado, de ter discernimento, de perceber as mentiras que estão por aí. É por isso que o Estado não quer que a gente fique educado, é por isso que não reconhece os seminários como lugares de educação. Para que você não tenha pessoas críticas, pessoas com discernimento na sociedade. Então, a educação me faz dominar a minha própria linguagem. Há muitos testemunhos, eu conheço irmãos
inclusive da própria Filadélfia. Tem um irmão lá em Riacho de Santana, ele é um presbítero, hoje, já idoso. Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Entende? Lendo a Bíblia. Filho de um vaqueiro. Ele não tinha conhecimento da escrita, né? E ele começou a ler a Bíblia. E foi aprendendo a ler. E passando esse valor para os seus filhos. Seus filhos hoje, a maioria deles são professores. Qual a importância da educação cristã? Como aquilo que dá voz às nossas vidas, passamos até autonomia. E, por fim, a educação cristã, ela pode, e ela tem esse poder, de nos transformar no cotidiano. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a escola, a Universidade de Genebra. Quem fundou essa universidade foi João Calvino. João Calvino, um cristão. Primeira coisa que ele fez em Genebra, fundar uma universidade. Ensinar grego, hebraico. As transformações que aconteceram no cotidiano, produzidas por um homem de Deus. Quantas transformações poderiam acontecer na nossa sociedade se a educação teológica fosse mais valorizada? Mas a cultura na qual nós vivemos é uma cultura que valoriza a burrice. Nós estamos nos distanciando, inclusive, da nossa própria herança. Meus irmãos, nós temos um material tão grande de pensadores cristãos, tão maravilhoso. Ao longo de séculos, tanta gente, servos e servas de Deus, produziram coisas extraordinárias. Nós podemos, através da educação cristã, educação teológica, modificar o cotidiano das pessoas. Sabe o que eu fiquei pensando nisso? Lá no acampamento, no retiro, isso que vocês fizeram, criar esse acampamento, esse local cristão, lotear para cristãos, esse mundo cristão sem interferência do Estado, isso é o que nós deveríamos fazer em todos os setores da vida. O Estado nos despreza e nós temos que fazer por nós mesmos. Esse projeto aí do acampamento é tremendo isso. E o seminário também é do mesmo jeito. Já pensou se as igrejas em Guanambi, eu não estou falando nem fora do Guanambi, em Guanambi, olharem para o seminário, o Satevismo, e entenderem ali como um lugar onde elas devem investir? Imagine a importância disso para a transformação da vida cotidiana do povo. Quantos iriam ter acessos a mais leituras, a mais livros,
automaticamente ia ficando mais inteligentes. Quantos e quantos e quantos? Mas o próprio povo de Deus despreza a educação teológica. Porque alguns pensam que esfria. Espiritualmente, que você entrar no seminário, você para de pular. Entende o que eu quero dizer? O povo despreza a educação teológica porque acha que não tem ali fogo, quando, na verdade, ali é que está o fogo para transformar tudo. Nós temos um grande desafio. Nós estamos diante de uma sociedade que consome o supérfluo, o vazio, o não excelente, o lixo. E nós somos um povo que temos Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Tertuliano, Justino, Pedro, Paulo. Nós somos o povo que carrega os livros de Moisés. Tem um autor chamado Chesterton. Ele escreveu um livro intitulado Ortodoxia. E ele diz o seguinte: nós estamos vivendo na modernidade a morte do pensamento. A modernidade, ela não pensa. Ela aprende palavras grandes, parecendo locomotivas de trem, mas são palavras que não descrevem a realidade. Então, as pessoas começam a usar palavras aleatoriamente, decoradas, e não sabem o significado de nada. Isso só acontece porque desprezamos a educação cristã, e principalmente a educação teológica. Eu estou usando as duas como se fosse no mesmo sentido, porque a cristã é teológica e a teológica tem que ser cristã. Mas é de grande importância. De grande importância. Imagine as transformações que você poderia fazer, por exemplo, na sua própria comunidade. Um povo educado, um povo que pode dar aula de reforço para as pessoas da comunidade. Como lá no acampamento vai ter um lugarzinho de atendimento de saúde. É a igreja que Deus quer usar. Esquece governante, esquece Estado, esquece. Nós é que temos que fazer. Amém, meus queridos? Eu vou abrir aí para perguntas, o que quer que seja, para a gente voltar ao... Já posso abrir agora, pastor? Sim, pode sim. Tá? Quem quiser, a mamãe também pode abrir o microfone. Vamos por etapas. Está liberado? Está liberado, sim. Pode falar, mamãe. Paz do Senhor, pastor Anderson. Parabéns. Uma aula que deixa a mente, o cérebro da gente... Não foi nem. Como é que vai ser a conta mais agora? Sabe? Mas ele falou? Falou que muitas pessoas para mim. Desculpa, Marta, pode dar continuidade. Não tem interferência, pode continuar. Uma aula interessante, excelente, que deixa o nosso cérebro dando voltas. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Analisando, né, analfabeto funcional, Estado, educação e teologia,
Eu sou professora do Estado, né? Sou licenciada em Sociologia, e essa realidade dos analfabetos funcionais tornou normal, natural, isso não é mais surpresa. E isso está levando para a igreja de forma nociva, que tira das pessoas a autonomia de estudar a palavra de Deus, filtrar essa palavra e aplicar no dia a dia contra as doutrinas nocivas e heresias. Nós vemos que isso interessa a alguns líderes de igrejas ditas neopentecostais, porque é um povo alienado. Quanto menos a pessoa conhece a palavra de Deus, quanto menor a capacidade de entender, compreender, questionar, botar em prática, mais fácil esses pastores, esses líderes de controlar essas pessoas. E isso aí começa lá no ensino fundamental, médio, chega na universidade, e hoje, dentro das igrejas, nós não vemos cérebros pensantes, pessoas que leem a palavra de Deus com o intuito de aprender, ter a sua vida modificada e modificar a vida de quem está ao seu entorno. Eu fui a São Paulo no final do ano, eu fui conhecer o Templo de Salomão. Na entrada, tinham as mulheres lá vestidas de branco, perguntando se eu queria a oração do descarrego, para mandar embora a miséria, a pobreza, o olho grande. Como eu tive que estudar sobre o candomblé, eu não vi diferença nenhuma nas práticas do candomblé com as propagandas da Igreja Universal, oração do descarrego, para limpar olho gordo, inveja, e abrir o seu caminho. E muitas pessoas estão ali dentro porque não conhecem a palavra de Deus, porque não busca beber na fonte, que é Jesus. Né? Jesus disse, eu sou a fonte da água da vida, quem beber de mim nunca mais terá sede. E isso é interessante para muitos líderes que dominar o povo pela ignorância. E não só do Estado, mas de muitos líderes. A pergunta que eu faço, pastor, é o seguinte: se nós que temos esse conhecimento da palavra, começarmos dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, para ensinar a palavra, praticar o evangelho simples e puro, sem essência, haverá uma mudança no nosso entorno, na sociedade, na vida dos jovens e dos adolescentes? A que prazo? Pastor Anderson, está com a palavra. Não dá para dizer qual o prazo. Porque, primeiro, que a sociedade toda ela nunca vai ser mudada. Sempre haverá mundo e haverá igreja. A questão é que eu volto para uma reflexão bem menor. A senhora puxou para algo grande das igrejas, mas observe o seguinte: eu não digo nem começar nas nossas igrejas. Eu chamo a atenção para fazer o seguinte: começar no seminário. Os alunos valorizarem cada texto, a importância de estudar no seminário. Porque, às vezes, a educação teológica é tratada como se fosse o resto do meu dia. Entende? E ela não é. Eu não estou nem falando de igrejas com práticas heréticas, eu estou falando nós que estamos nos educando teologicamente, nós precisamos nos conscientizar que é necessário aprofundarmos o nosso conhecimento teológico, sabe? Há muita coisa produzida, meus irmãos. Há muita coisa produzida. Meu Deus do céu, eu fico olhando. Eu fiz teologia.
eu fiz história primeiro, depois teologia, depois psicologia. Depois que eu saí, eu falei assim, meu Deus, eu estou ficando burro. Tem muita coisa que eu não vi ainda e eu preciso ver. Eu preciso ler, eu preciso saber Santo Agostinho, o que é que ele falou, velho? Como é que um ateu lê Santo Agostinho e eu não sei? Entende o que eu quero dizer? Nós, enquanto estudantes de teologia, precisamos nos transformar para que isso também, obviamente, alcance a sociedade. Mas não dá para saber qual o prazo que a sociedade será mudada, porque ela não será mudada totalmente, né? Será transformada, mas não totalmente. Parece que tem outro irmão ali com a mão. O irmão Rogério Nobre está com a mão levantada. Irmão Rogério, pode abrir seu microfone. Boa noite, a paz. Essa aula inaugural já me surpreendeu, porque dentro do contexto que ele está falando, do que a Marta falou, é uma coisa que eu venho pensando há uns dias. A questão não é só as pessoas não estudarem. As pessoas estão muito de ver vídeos, mas se você assiste vídeos e vê vídeos de outras pessoas, você só fica com a ideia da pessoa. Você não foi na fonte. Você não pesquisou por você. E aí as pessoas que estudam, voltando ao que a Marta falou, se tornam, como eles costumam dizer no meio acadêmico, os opressores. Porque você não pode contestar o que o cara não sabe o que ele está falando. Ele falou a maior barbaridade do mundo. Aí você fala assim, amigão, não é por aí. A palavra diz assim, não, porque você... Não é isso, eu não sou mais que ninguém. Eu só fui na fonte, eu não fui ouvir de ninguém. Isso que nós estamos fazendo aqui, buscar numa fonte, é fundamental. É fundamental buscar direto da onde está saindo a água. E não buscar de terceiros ou quartos. Não, isso aí nós temos que buscar na fonte. Eu tenho 2 filhos mais velhos. Um deles é muito questionador. Eu sei que eu plantei isso nele. Aliás, os 2 são. Só que eu não consegui colocar o cristianismo forte nele, como eu coloquei na segunda. Hoje ele não está no evangelho, mas ele continua questionando, ele continua buscando as fontes. A minha menina também, a mais nova. Você não fala para ela e ela recebe de graça. Então, Marta, começa com você na sua casa. Eu acho que é o principal, cada um de nós aqui. Claro, nós devemos colocar na nossa comunidade, nós devemos colocar nas nossas igrejas o ensinamento. Eu acho que é fundamental. As igrejas não têm ensinamento. Nós precisamos colocar na sociedade, no nosso convívio de igreja, o ensinamento. Mas a gente tem que começar na nossa família. Porque dali muda a situação. E isso, Marta, acho que talvez demore uma geração ou 2 para mudar. Mas se a gente não mudar dentro dos nossos, a gente nunca chega num âmbito maior, entendeu? Só um breve comentário nessa questão de transformação. Meados da década de 60, meu pai foi para Santa Maria e ali fundou uma escola. Hoje é a Escola Batista em Santa Maria. Em 2007, ele faleceu. E então, quando eu fui conversar lá com a empresa de ônibus, que cedeu os ônibus para o sepultamento de meu pai, eu conversando com o proprietário da empresa, eu fui agradecer, pedir o valor dos ônibus e tal, daí ele comentou para mim assim, ele fez o seguinte comentário: olha, Paulo, nós não vamos cobrar nada de vocês, porque o pastor Martinho, para nós aqui, foi uma referência. Aliás, o nosso departamento de pessoal aqui, toda vez que pega um currículo, ele dá prioridade para pessoas que passaram pela escola de vocês. Todas as pessoas que passaram pela escola de vocês, nós sabemos que são funcionários diferenciados. E nós, então, nós olhamos isso no currículo deles. Eu fiquei, assim, muito impactado com isso, sabe? A diferença que aquela escola fez naquela cidade, naquele local. É mais ou menos por aí. Obrigado, pastor, está com a palavra. É isso mesmo, pastor. Isso é missões. E era o que as igrejas vinham fazendo, até você já deve ter visto bastante, hospital evangélico de tal lugar.
Hospital Evangélico de Maringá, né? O pastor Joaquim falava muito sobre isso, né? Então, Hospital Evangélico não sei aonde, ou Escola Evangélica não sei aonde. Então, assim, tem que partir da igreja. E causa muita transformação, né? Nas pessoas, nas vidas. Isso é poderoso demais. Alguém mais teria uma pergunta a fazer? Será o pastor Anderson, diante do que foi exposto? Pois Eu não. quero falar, pastor. Giovanni, depois o Plínio. Ok. Posso falar? Pode falar. Plínio, pode ser você, Plínio. Depois eu falo. Pode falar. É só um comentário. Ele Fique à falou vontade. sobre a falta, que as pessoas sabem ler, mas não sabem interpretar. Então, eu vejo assim que isso é o que mais vem trazendo heresias no nosso tempo, sabe? Porque as pessoas leem e acreditam do jeito que quiser, pensam do jeito que quiser e saem passando para as outras pessoas sem ter de fato interpretado o texto, sem ter buscado um contexto. Às vezes pega algum versículo isolado e interpreta mal interpretado e sai lançando sobre outras pessoas. E é o que, infelizmente, vem acontecendo muito no nosso tempo, nas redes sociais, em vídeos, YouTube, no Instagram. Pessoas pegando textos isolados com uma interpretação errada e divulgando para muitas pessoas. Era só isso, só. Então, irmãos, durante esses 15 anos que eu trabalho no seminário como secretária acadêmica, trabalhei na coordenação durante muitos anos, a irmã Liceni trabalhou, depois saiu, eu fiquei 4 anos e pouco sozinha lá no seminário, e eu tenho uma visão geral dos seminaristas, e eu tenho me preocupado muito pelo seguinte: o pastor Anderson, ele falou algo assim que é muito impactante, que nos leva a uma reflexão muito profunda. Tudo começa a partir de nós, né? A partir de nós, seminaristas. A nossa visão do ensino teológico, a nossa visão de vocação, a nossa responsabilidade como servos do Senhor, como instrumentos de Deus na Terra. A gente sabe que o mundo está passando por profundas transformações e é necessário resgatar a nobreza dos princípios bíblicos, e isso só vai acontecer através, eu bato na tecla nas aulas de educação cristã, que eu também sou professora, eu bato nessa tecla sempre, através de uma educação teológica de qualidade, através de uma vida de coerência entre a prática e o ensino. Tem que começar em mim. Qual é a minha visão de educação teológica? Por que é que eu estou fazendo o seminário? É porque eu estou querendo um título de pastor? É porque eu estou querendo ter uma educação teológica de qualidade? É porque eu estou querendo aprender mais das Escrituras, saber mais das Escrituras? É porque eu estou querendo ser um instrumento de Deus para levar a obra à frente, para discipular, para cumprir a missão? Eu acho que são perguntas que têm que estar constantemente, né, nos nossos corações, na nossa mente, porque dá para a gente, convivendo com os seminaristas, às vezes eu me preocupo, como eu volto a dizer, eu me preocupo muito com a visão, sabe, de seminário hoje, a visão dos seminaristas, e eu quero aproveitar a oportunidade e pedir a vocês algo assim muito especial. Valorize o ensino teológico. Lembra que o pastor disse? Tem que ser a partir de nós. Por que que sempre os trabalhos, sempre o ensino fica em último plano? Né? Porque eu tenho um compromisso com isso. Qual é a nossa escala de valores hoje? Né? E o negócio está muito complicado. E eu tenho me entristecido, às vezes fico caladinho orando, às vezes compartilho algumas coisas com o pastor Paulo, converso com ele, que ele é o diretor do seminário, e a gente se preocupa com a qualidade do ensino. A gente se preocupa com valores, com princípios, e a gente vê muita coisa assim que às vezes a gente não comenta, mas a gente se preocupa muito e a gente precisa compreender que nós temos o chamado de Deus, nós temos uma vocação, porque se nós estamos, não é possível que nós vamos gastar o nosso tempo todinho, 1h30, 2 horas na frente de um computador, sentado na sala de aula, por acaso, jogando palavras ao vento. Os professores, eles se preparam para ministrar para vocês, o desafio é grande,
Nós temos inúmeras atividades, nós amamos o que fazemos, amamos a vocação, amamos o chamado, amamos a Jesus, amamos a palavra. E é um desejo do nosso coração que isso também esteja aí, olha, no coração de vocês. Sabe, isso me trouxe uma reflexão, por que eu ensino? Quando eu fiz seminário, eu formei no CT Bisba, eu não fiz o seminário porque eu queria fazer. Eu fiz o seminário porque um dia eu fui desafiada pelo pastor Ernesto. Ele disse assim, eu era ministra de louvor. Ele chegou na igreja e falou, faça o seminário que Deus tem um chamado na sua vida. Eu amava ler a palavra, eu lia para os meus pais, para a minha família, que não eram nem crentes. Eu gostava das histórias da Bíblia. Aí, eu ministrando louvor na igreja, me converti, estava lá um dia, o pastor falou isso comigo. Eu falei, sabe que eu vou fazer minha matrícula? Não sei se eu vou ter paciência de ficar 3 anos na sala de aula. Nisso, eu peguei a grade rodando. Quem entende de seminário sabe o que eu quero dizer com isso. Eu fiz o seminário 4 anos. Eu fiz o curso médio em teologia, 4 anos. Depois fiz 1 ano e meio do curso avançado, que antigamente era 1 ano e meio. Inclusive, o pastor Anderson foi meu professor na época, né? Fizemos o bacharel. Depois eu fiz a integralização dos créditos, né, para ser reconhecido pelo MEC. Foram quase 6 anos e meio de seminário. Pensa vocês que foi o melhor tempo da minha vida, tempo que eu passei lutas, eu tive perdas profundas, perdi meu filho com 23 anos de acidente, saí dentro da igreja, fui, né, diretamente para o hospital, voltei, continuei no seminário, porque eu entendi, eu me apaixonei, porque eu entendi que aquilo não era algo para me projetar, era algo para entender, para conhecer o Deus Criador, aquele que me formou, aquele que tinha um propósito. Não sabia o propósito, não sabia o chamado, Deus foi me mostrando e foi me preparando. Por que eu estou dando esse pequeno testemunho? Porque eu vejo muita gente brincando com os trabalhos. Sinceramente, eu como secretária acadêmica do seminário, trabalhei na coordenação há muito tempo e trabalho com o pastor Paulo, eu sinto isso, muita gente brinca, os trabalhos, a gente vê, tem trabalhos fantásticos, maravilhosos, bem feitos, estruturados, mas tem trabalhos que você vê que o aluno não leu nem o livro que você passou. Então, eu quero dizer para vocês, ame aquilo que vocês estão fazendo, aproveite o tempo. A pastora Nilzete, que mora em Arequipa, no Peru, um dia me disse uma coisa, eu estava chegando na sala de aula, eu estava de luto pela morte do meu filho. Eu falei, eu devia desistir. Ela pegou nas minhas mãos e disse, olha, eu conheço uma vocacionada, permaneça, prossiga, continue. Eu peguei aquela palavra, coloquei no meu coração e continuei. E a luta continua, mas eu sei que é um chamado de Deus. E a gente precisa, nós temos uma responsabilidade de mudar a nossa sociedade. Os desafios são gigantescos. Nesse tempo, então, é algo fora do comum. Quem tem uma visão, pelo menos mínima, de geopolítica, sabe que as coisas estão andando de uma forma terrível. E nós precisamos resgatar os princípios bíblicos. Nós precisamos resgatar a educação e valorizar a educação teológica no sentido mais profundo da palavra. Tudo tem um preço, mas vale a pena. Eu vi que o pastor Francisco Carlos abriu o microfone e tem a palavra, pastor. Pastor Francisco Carlos, problema de conexão, estou vendo aqui. Não chegou. Pastor Anderson, tem a palavra, meu querido, pode dar continuidade as conclusões, né? As considerações que o deseja fazer, e assim tem agora do pastor Francisco aqui, se a conexão dele chegar. Obrigado. Amém. Eu estava lembrando, tem um livro chamado Os Mascates da Fé, e um outro também chamado O Presbiterianismo Brasileiro, principalmente esse O Presbiterianismo Brasileiro, de Emily Leonardi. Ele fala que no início da evangelização aqui no Brasil, alguns escravos chegavam a
pagar para os seus senhores, para poder frequentar os cultos. E os missionários faziam cultos nas fazendas. Às vezes a senhora, né, do dono da fazenda era receptiva ao evangelho. O dono, o senhor do engenho, ou o senhor aí do escravo, ou mesmo o barão, ele não era muito aberto, mas a senhora sim, as mulheres sim. Então o evangelho entrou muito entre as mulheres. E havia escravos que pagavam para os senhores liberarem eles para poder frequentar esses cultos. Olha a importância disso. E muitos desses escravos tiveram contato com as letras através da educação teológica. E, recentemente, esses dias aí atrás, eu estava andando aqui em Caetité e vi duas freiras. E eu me alegrei muito, falei, meu Deus, em uma sociedade tão vazia, onde as pessoas consomem tanto lixo, aquelas duas freiras ali representaram para mim pessoas de convicção, sabe? De estudo. Porque um fenômeno que está acontecendo recentemente é que o número dos vocacionados católicos está aumentando. Já os protestantes estão diminuindo. Ou seja, os seminários católicos tá tendo mais, ingressa mais gente do que os seminários protestantes. O que era ao contrário, né? Era ao contrário, teve uma época que havia um boom de pessoas, um crescimento de vocacionados. Né? Então, isso que Giovana falou é muito importante. Tem que haver uma valorização da nossa parte. Nós precisamos valorizar a educação teológica, porque o mundo não valoriza, o Estado brasileiro não valoriza, os governantes não valorizam, mas a igreja precisa saber o papel da importância da educação teológica. E nós precisamos fazer as coisas com afinco. A educação teológica é tão importante que lhe ajuda até a lutar contra as suas paixões da carne. Porque enquanto você está lendo o livro, você não está adulterando, nem prostituindo, nem mentindo, nem batendo em ninguém, nem roubando ninguém, nem recebendo propina. Entende? A educação tem esse papel de fazer subjugar as paixões da carne. Você vai deixando de ser preguiçoso. Preguiça é obra da carne, né? Então, a educação vai nos moldando, nos disciplinando. Ela ajuda até nisso. Quanto mais você está ali buscando, né, se enchendo do conhecimento da palavra, aqueles que interpretaram a palavra, não importa, você está se santificando também. Então, as coisas têm que ser feitas com excelência. Eu vi uma frase de uma cantora, parece que norte-americana, eu achei assim uma coisa absurda, triste. Ela disse o seguinte: a música clássica se esforçava tanto para buscar a excelência que ela se transformou em prisioneira. Eu não, eu fiquei foi livre. Quer dizer, ela parou de buscar a excelência. A música clássica sempre buscava a excelência, é claro, porque quanto mais excelente, mais livre as coisas são. Ela entendeu ao contrário, que é o tipo de pensamento mundano, né? Não quer excelência, então faz de qualquer jeito para ser livre, para seguir seus próprios desejos. É esse tipo de comportamento e de visão de mundo que a gente não pode deixar entrar em nossa vida, né? A educação teológica, ela é de extrema importância para nós e ela é santa, ela é transformadora. A educação cristã, o evangelho, é poder e nós precisamos valorizar isso. Muito obrigado. Deixa eu ter. Peraí, viu? Pastor Francisco Carlos está com o microfone aberto, deseja fazer algum comentário, pastor? Tem a palavra.
Pastor Anderson, então... Sim, pastor. Bom, pastor Anderson, obrigado, né, pela sua excelente aula. Eu creio que todos aqui estão agora, né, refletindo, vão dormir não vão dormir essa noite, né? Essas provocações assim são boas, a gente precisa perder o sono de vez em quando, isso é necessário, né? Gerar essa preocupação para nós. Nós estamos aqui com o pastor Taborda, que é um dos nossos professores, tá? Lá do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de pedir que você entrasse, desse uma palavra e orasse a Deus conosco também. Então, nós passamos a parte, então, das informações. Ok? Pastor Taborda, tem a palavra. Ok. A paz do Senhor, é um prazer imenso. Gostei muito de ouvir a palestra do pastor Anderson. Creio que nós vivemos uma época em que realmente é importante se dedicar ao estudo das Escrituras. A nossa matéria será hermenêutica, justamente com foco no estudo da Bíblia, que hoje nós vemos muitos pregadores que correm sempre para a internet em lugar de correr para a Bíblia, para buscar mensagens, e nós vamos trabalhar um pouco dentro desse aspecto de buscar o que é que Deus realmente está dizendo, o que Ele pode falar em cada coração. Foi um privilégio, pastor Anderson, ouvi-lo, e concordo com sua explanação, que realmente estamos vivendo uma época muito, muito difícil, muito carente nessa área. As pessoas se especializaram em frases feitas, né, e chavões. Então, tem muitos apologistas aí que ensinam as pessoas a fazer discursos, mas não ensinam a ler, não ensinam a estudar, não ensinam a pesquisar. Nós precisamos, então, partir para uma nova realidade de levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade. Então, é isso que nós estamos procurando fazer na igreja que eu estou cuidando também, que a Bíblia é a força que nós precisamos para ser fiéis até a morte. Então, que Deus abençoe a cada um, muito obrigado. Vamos, então, orar a Deus para que Deus nos fortaleça e nos ajude e crie, né, em nós condições de sermos instrumentos dele no ensino da palavra de Deus. Amém. Prazer imenso, pastor Paulo, né, meu grande amigo de muitos anos, e estarmos juntos aí nessa batalha, nessa peleia em busca da proclamação da verdade de Deus. Pai eterno, eu quero em nome de Jesus agradecer, porque nós temos a tua palavra, nós temos homens de Deus que se preocupam com a tua palavra, e nós estamos também formando homens de Deus, que terão essa grande missão de compartilhar esta palavra de vida com muitas pessoas, levando conhecimento daquilo que pode mudar a vida das pessoas. Eu espero, Pai, em nome de Jesus, que cada aluno, que cada irmão que se matriculou neste curso, neste seminário, possa ser um instrumento do louvor da tua glória, possa ser uma pessoa usada por ti para proclamar a tua verdade, com clareza, com discernimento, iluminados pelo teu Espírito Santo, para que a verdade seja dita, seja clara, seja explícita, e que cada pessoa possa realmente aprender e andar, como disse o profeta Oséias, conhecendo cada vez mais o Senhor, porque a sua vinda é certa também sobre a terra. Abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso seminário, abençoa os nossos alunos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Taborda, muito obrigado, pastor Anderson, né? Vamos passar agora a segunda parte das nossas, que são umas informações que a gente precisa passar para vocês, né? E eu vou compartilhar aqui alguns slides, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Bom, nós iremos... Eu já passei a informação de como funcionam as aulas, né? Ver se abre aqui o próximo slide. Tá bom. Bom,
Vamos falar um pouquinho sobre as aulas? Então, aqui. Disciplinas da semana, é esse que eu queria chegar. Qual é o nosso programa para esse semestre, tá? Na segunda-feira, alternadamente, nós temos Administração Eclesiástica e Introdução ao Novo Testamento 4, tá? A Administração Eclesiástica sendo ministrada pelo pastor Francisco Carlos, né? Que é pastor da nossa igreja, que é um ministério bem-sucedido, pode ter muitas experiências, mais de quase 50 anos de ministério, vai poder nos ajudar muito nessa disciplina. Eu vou estar dando para vocês, então, o Novo Testamento 4, também nas sextas-feiras, alternadamente. Na quarta-feira, nós vamos ter o pastor José Aldo Itaborda aqui dando hermenêutica para nós, tá? Toda quarta-feira, tá? Uma disciplina de 4 créditos, aula todas as semanas. Na quinta-feira, este ano nós teremos a aula do curso avançado, tá? Cada mês vai ter uma disciplina, então por isso que nós não colocamos a disciplina aí, porque cada mês fecha uma disciplina, todas as quintas-feiras a aula com o curso avançado. E na sexta-feira, tá? Toda semana nós vamos ter História Eclesiástica, tá? E assim, acabamos de, assim, ainda não converso, de acertar com o pastor Anderson, para ele estar dando essa disciplina para nós toda semana, tá? E a gente, que é uma bênção tê-lo com a gente esse semestre, tá? Em Administração Eclesiástica. Bom, o procedimento das aulas eu já falei para vocês, né? Quem chegou depois, vamos passar rapidamente isso aqui, que é manter a câmera aberta, sempre, se o sinal ficou ruim, você fecha, porque para recuperar a estabilidade do seu sinal. Microfone também, se você só abre quando for solicitado, tá bom? Que o professor peça, e você pode ajudar ou levantar a mão ali para participar, porque nós gostaríamos que as aulas fossem participativas, tá? São aulas online. Pastor. Né? Então, eu gostaria que vocês podem se manifestar a hora que quiserem. Sim, Marta? O pastor falou de aulas participativas. Quantas perguntas eu vou ter direito? Porque você lembra? É só mais essa vez, pastor. Só mais essa vez. Pastor da Borda, lembra? Eu só mais essa vez, não pergunto mais. Pois é. Então, vocês podem sempre usar esse artifício só essa vez, a gente releva. Tá? Também tem o chat aí no Zoom, né? Você pode utilizar para fazer as suas perguntas. Vamos lá. Bom, as aulas ocorrem sempre online, tá? Esses dias são aulas do sistema remoto, ainda não temos sistema híbrido, mas são aulas ao vivo, então preste atenção nisso, tá? O link da aula vai estar disponível pelo WhatsApp no grupo do seminário CT Bisba Links e Vídeos, tá? Ou no grupo da disciplina. Então, para você saber, para você acessar a aula, você vai lá naquele grupo do WhatsApp, que a gente vai estar incluindo os novos alunos lá, que é onde estão os links e os vídeos, e você pode ali linkar a sua aula e depois falar em vídeos, porque as aulas ficam gravadas, tá bom? A gente vai falar sobre isso. O aluno somente poderá assistir a aula, ele deixar de assistir a aula, poderá deixar de assistir por motivo justificável, tá? Agora esteja atento, você tem o limite de um encontro para cada crédito, ou seja, matérias de 2 créditos, pode faltar 1, matéria de disciplina de 4 créditos, dá para você faltar 4 aulas, tá? De 2 créditos, 2, de 4 aulas, 4, durante o semestre. Tá? Fora isso, você vai entrar na questão lá de frequência, tá bom? Então, observe isso. As aulas estão gravadas, tá? São todas gravadas, inclusive essa de hoje, e vai estar disponível no canal do YouTube. Você pode, então, solicitar o link e assistir sua aula. Ou o link vai para a disciplina, porque os alunos da disciplina já estão cadastrados lá, e você vai poder assistir sua aula. Por isso que a gente pede um e-mail para vocês. Sempre que vocês colocarem e-mail lá na ficha de matrícula, coloque um e-mail que tem uma conta, certo? No Google ou no YouTube, para você poder acessar a aula. Ok? Esta aula inaugural ela é livre, ela é aberta, mas as aulas da disciplina são exclusivas para os estudantes, tá bom? Da disciplina. Também a gente disponibiliza para você, tá? No grupo da disciplina, nós temos as apostilas em formato PDF e os e-books também, tá?
Você poderá ter também os slides dos professores, mas vai depender do professor. Se ele quiser disponibilizar os slides, né, ele nos passa, a gente transforma em PDF e passa para você obter também os slides das aulas, se você assim desejar. Tá? Nós temos também uma biblioteca virtual, tá? Tem alguns livros lá em PDF, que você vai, geralmente, os livros das disciplinas, a gente disponibiliza livros de leitura obrigatória para que você possa não ter prejuízo nas suas leituras, nos trabalhos, e poder acessar esses livros no seu computador também, em formato PDF. Tá? É só solicitar o link. Então, as regras das aulas é essas que a gente já passou, né, hoje aí. Então, observem essas regras para a gente ter uma boa aula, né? Eu volto a falar do microfone, porque às vezes você entra com o microfone aberto, o que acontece? Você tem um cachorro latindo e tal, ou tem algum barulho em casa, a criança correndo, aí isso interfere na aula e faz com que tenha uma interferência no som para todo mundo. Tá? Então, aqui, e por isso que eu peço que vocês mantenham o microfone fechado. Tá? A Secretaria do Seminário ela atende presencialmente todas as manhãs, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Então, vocês têm atendimento na secretaria presencial e virtual também. Tá? Agora, nós temos uma conta de WhatsApp que está interligada, tanto essa conta, a secretária tem acesso, eu tenho acesso, né? Ou seja, então nós podemos dar atendimento virtual para vocês durante as manhãs, preferencialmente amanhã, mas durante todos os dias. Certo? O contato está aí, o WhatsApp do seminário, esse aí, 981-51-3535. A gente mudou um número, que eu preciso mudar de operadora, nós tínhamos a Vivo, passamos para Claro, porque a gente tem, né, cobertura aqui na região, eu estou em Candiba, eu preciso às vezes estar em contato, então a gente precisou também mudar esse número, mas agora o número fica esse, 8151-3535. O e-mail do seminário, tá? Este e-mail, cptbisba@hotmail, é o e-mail para você enviar trabalhos, para você fazer contato com a secretaria. Nós temos outro e-mail, mas é o e-mail mais administrativo, para as contas virtuais e tudo mais. Esse e-mail Hotmail é lá para você enviar suas mensagens, seus trabalhos, tá? Que é o e-mail da Secretaria do Seminário. Certo? O site é o ctbisba.org, tá? Então, vocês que ainda não entrem lá no site, que ainda não preencheu sua ficha de matrícula, vai lá, entra curso médio, né? E preencha sua ficha de matrícula, que ele vai ter os seus dados para a gente efetivar o seu cadastro aqui, tá bom? E essa ficha geralmente se renova a cada ano, porque a matrícula se renova a cada ano também, tá bom? Então, não deixe de fazer isso. O curso médio nosso tem 3 anos, e há 3 anos e meio, tá? Num total de 80 créditos. Esse é o curso médio, tá? O curso avançado, ele se faz mais 1 ano, mais 10 disciplinas, e você soma os créditos para o curso avançado, tá? Os valores são o quê? Matrícula R$ 50,00 anual, tá? Mais 11 parcelas de R$ 200,00. Porém, os alunos batistas independentes têm um desconto de 20% da mensalidade, ficando a R$ 160,00 o valor da mensalidade dessas 11 parcelas que você paga durante o ano. Bom, os pagamentos hoje, atualmente, são feitos, continuam pelo Pix bancário, tá? ctbisba@gmail.com, tá? Você pode usar esse Pix. E os novos alunos, então, agora, como os alunos antigos pagaram suas matrículas em janeiro, vocês pagam agora em fevereiro, no final do mês, vocês pagam junto, então, a mensalidade do mês, tá bom? Então, não teria problema. Só essa primeira parcela vai ficar com acréscimo de R$ 50,00 por conta da matrícula, e as outras voltam ao valor, né, ao valor normal de R$ 160,00. Ok? Perguntas? Ô, pastor, eu tenho que pagar o médio e o avançado, não é isso? Junto? Exatamente, exatamente. Como o irmão vai já iniciar, está concluindo no metade do ano, então já vai fazer, nesse semestre, a irmã vai ter 2 mensalidades. Mensalidade do médio e do avançado. Então, agora em fevereiro, eu tenho que pagar, meu Deus do céu, a matrícula do avançado e a mensalidade do médio e a mensalidade do avançado.
Exato. A mensalidade do avançado começa a partir de março, tá? Ai, que bom, que boa notícia, pastor. Vou dormir em paz, que eu já estava somando que as bom. notícias aqui e falando, Jesus. Pois é, Eu, tem, a sua conta é só pago gordo, tem um bom limite bancário lá também, mas não se aperta, não. agora, no início do mês, eu só pago a matrícula do... Agora, em fevereiro, só a Avançado. matrícula. E Exatamente. a mensalidade normal do médio. Do médio. Tá? Entendi. Certinho. E Obrigadão. mais alguma outra pergunta? Claro, todo mundo está esclarecido. Gilvânia, nossa secretária acadêmica, se pronuncie, dê alguma palavra. Também. Pode abrir seu microfone, Gil. Não, pastor, está tudo certo. As informações foram essas aí mesmo. Esquecemos alguma coisa? Está tudo ok? Tudo ok. Graças a Deus. Ok, tá tá? tudo... Então, tá bom. Tá, pessoal? Então, nós já estamos com o nosso seminário aberto. Se vocês souberem também de alguém que queira se matricular, as matrículas estão abertas, tá? Esse final de mês, o outro próximo mês, a gente pode receber, né, novos alunos, tá bom? E já iniciando, então, de imediato nossas aulas. O curso avançado, tá? Como a gente já está formando os grupos das disciplinas hoje, até amanhã a gente está formando já o grupo da primeira disciplina, que é História Eclesiástica, né? Que a gente deve estar começando essa sexta-feira por conta dos feriados, aí para frente, e a sexta-feira já é a abertura, tá? E segunda-feira nós vamos ter Administração Eclesiástica. As aulas do curso avançado começam no dia 2 de março, tá? Na quinta-feira, vocês vão ter a abertura da primeira aula, uma aula de orientação, e depois entra a primeira disciplina, que é História da Teologia, tá bom? Com o pastor Josué. Me ajuda aí, Josué Brandão, né? Falei certo, né, Josué? Ok? Então, queridos, se os irmãos, vocês Josué estão... Brito. O pastor. Josué Brandão, Josué... não? Não é Brandão? Brito? Não, Não é Brandão, não. Josué Josué Brito. Brandão eu conheço Brito. por demais. É pastor em Feira de Santana. Não é ele, não. Não é ele, não. Pastor Paulo. Tem? Pois não. Pastor Josué Brito, pastor da Igreja Batista da Paz, de Vitória da Conquista. Muito obrigado, Gil. Eu sempre confundo, são tantos Josués na nossa vida, né? É mesmo. Igual os Paulos, aí. Pois bem, queridos, tá? Se vocês não têm nenhuma pergunta mais a fazer, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, especialmente do pastor Anderson, nosso convidado para esta aula, e agradecendo desde já a sua disponibilidade em nos auxiliar no seminário também, retornar, né, ao seminário, que você já foi nosso professor há algum tempo atrás, e é uma honra muito grande tê-lo com a gente, né? Pastor Francisco Carlos, né, nosso presidente de honra, muito obrigado. Pastor José Taborda também, nosso amigo e professor. O Wagner está aí também, né? Eu ouvi dizer, o Wagner, não sei se ainda está online, mas ele estava presente, tá? E os novos alunos, tá? A gente precisa só rapidinho aí vir conhecer os que estão chegando, tá? Marcos está vindo para o curso avançado, bem-vindo, Marcos, tá? O Leonardo, lá de Cândido Sales, está ingressando agora. A Cíntia está retornando, está online aqui também, tá? Nós temos o Rogério Nobre, de São Caetano, tá? Bem-vindo para estar com a gente. Ok, nós temos o Jauber também, né, que está iniciando esse ano, são os novos colegas que nós estamos recebendo, tá? Sim, faltou um slide muito importante aqui, que é falar dos eventos, tá? Em julho, tá? 30 de junho a 2 de julho, nós teremos nosso encontro no acampamento Filadélfia, tá? Nós realizamos ano passado este encontro, trouxemos o pastor Wilson Guimarães, que nos deu aquelas ministrações lá durante o nosso encontro, e este ano nós estamos convidando o pastor José Luiz Taborda, tá? Com a sua esposa, eles vão estar conosco no nosso encontro de alunos e professores, tá? Que vai de 30 de junho a
2 de julho, é uma sexta, sábado e domingo, tá? Então, eu quero que vocês se programem, para vocês virem até a Guanambi, e a gente está já preparando o acampamento de Filadélfia. O pastor Francisco Carlos fez todo um trabalho lá de preparação, e eu tenho certeza que esse ano o acampamento está melhor e mais bonito para nos receber, tá bom? E eu conto desde já vou, marque na agenda lá e já vão se preparando para este encontro, então, presencial, tá? De 30 a 2 de julho. A gente vai estar, assim, aprendendo muito nesse encontro. E poder também compartilhar, ter comunhão, né? Tirar nossas dúvidas, ouvir conselhos, né? O nosso Dião vai estar lá, o pastor Francisco Carlos, presente com a gente, e os professores todos estarão ali para a gente poder esse contato pessoal. Ok? Então, não havendo perguntas, eu quero agradecer, então, a todos vocês que aqui chegaram, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, né, e possa dar uma boa noite a todos. Vamos fazer uma oração, então, para a gente concluir nossa aula inaugural e até a sexta-feira, então, Deus quiser. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Pai, por todos que entraram na sala nesta noite, e assim fomos todos edificados, desafiados, despertados também, Senhor, para levar a sério a educação, sabendo a ferramenta que o Senhor coloca na nossa mão para a transformação da sociedade. Só podemos cumprir nossa missão se de fato estivermos bem preparados, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Anderson, Pai, pela sua instrumentalidade, pela forma tão clara e tão didática como nos passou, nos deu esta aula nesta noite, e que nós possamos, assim, reter conosco esse aprendizado e já começar a aplicar nas nossas disciplinas, na cada disciplina do nosso curso, como fomos, assim, alertados pela nossa irmã Gilvânia, Senhor, que a gente possa levar mais a sério esse curso também, o nosso curso, enfim, tudo. Nos ajuda, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, que seja um semestre abençoado, produtivo para todos nós, e que possamos, assim, no final desse semestre, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor nos acrescentou. Nós te pedimos por tudo isso, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Ô, pastor, deixa eu lhe falar aqui. Quem chegou aí também foi Lani. Ó, Lani está chegando também, a esposa de Paulo. Ela veio estudar com a gente. Opa, olha, bem-vinda, Lani, bem-vinda. Vai estar entre nós. Tá? Também. Então, amados, alguém ficou sem ser apresentado? Pode falar. A gente acaba, né, esquecendo, vendo aqui os nomes, às vezes não aparece o nome, aparece só o nome do aparelho na listinha de participantes aqui, a gente acaba esquecendo. Mas então, boa noite para todos, que Deus abençoe. Tá? Ô pastor, por gentileza, posta a grade de disciplina com o horário das aulas e o nome dos professores. Pode fazer isso, por favor? Pode ser, depois ela vai para o grupo do seminário lá, então, tá bom? Aí vocês muito podem obrigada. ter acesso. Ok. E Deus, então, mais abençoe a todos. Uma boa noite e muito obrigado. Boa noite. Deus abençoe, irmão. Boa noite, pastor. Tchau, tchau.